quando eu devia ter uns 3 ou 4 anos, eu me tranquei no banheiro e eu não abria nunca a porta. Mas finalmente, quando eu abri, e eu nem falava nada também, eu tinha pintado todos os azulejos do banheiro. Faziam Belas Artes, as meninas bonitinhas, bem arrumadas, iam para conseguir marido. Numa Páscoa eu disse: professor, eu vou lhe dar uma língua de chocolate para o senhor falar conosco. Aí ele ria, né? Eu disse para o meu pai que eu ia lecionar inglês e alugar um espaço para ter o meu estúdio. Bom, aí caiu a ficha. Ai, que horror, a filha vai ser artista! Para mim, o artista tem obrigação de se manifestar nas coisas difíceis, porque ele tem uma voz que é um pouco ouvida, então tem que ser dito. Eu me dedico há 61 anos às artes visuais. Fiz o Instituto de Belas Artes, que hoje se chama Instituto de Artes, da URGS, de 1951 a 55. E trabalho, além de pintura, gravura, desenho, com murais, instalações, performance. E o meu nome é Zorávia Bettiol. A minha família, uma família muito estimulante para os assuntos de cultura. Então, o meu pai é uma pessoa de muita cultura humanística. Meu pai era professor de História e Geografia, de Português e Latim, e tinha uma cultura muito vasta. Era um prazer ouvir meu pai falar, né? A minha mãe, ela contava histórias reais de uma maneira assim, muito calorosa, com muito entusiasmo. Então, eu adoro histórias. Houve muito estímulo de literatura, de cinema, de música, de ópera. Há 500 anos atrás, havia óperas em Porto Alegre e no mundo, né? Era um movimento intenso. Agora, menos em artes visuais na minha casa. Ironicamente, houve menos estímulo. Agora, é engraçado que eu fui para o Belas Artes e eu comentava muito o que acontecia, e a minha família também foi crescendo nessa área. Quando há essa situação familiar, e aí depois complementada pela escola, como o indivíduo cresce e acaba adquirindo, por meio da arte, autoconfiança, sentido crítico, coragem de se contrapor à opinião do outro e saber argumentar. Eu acho que a primeira coisa que eu não lembro de ter participado, mas uma tia minha que conta, que quando eu devia ter uns 3 ou 4 anos, eu me tranquei no banheiro e eu não abria nunca a porta, nunca a porta, mas finalmente quando eu abri, e eu nem falava nada também, eu tinha pintado todos os azulejos do banheiro. Sempre de noite eu gostava de desenhar ou pintar. Bom, e isso se acentuou quando eu estava no ginásio, né? Então, nas férias, eu desenhava e pintava com mais frequência, né? Então, foi natural quando eu disse que eu ia entrar para o Belas Artes. Agora, eu não fui boa aluna no Belas Artes, só que assim, eu não era aplicada na aula, mas eu desenhava na Redenção, no final de... Estou esperando até hoje que meus colegas venham desenhar ou pintar comigo na Redenção no final de semana. Então, desenhava em casa os meus familiares ou paisagens na Redenção. Então, eu fazia coisas fora da aula. O Malagoli foi um bom professor, né?
Mas eu não tive bons professores. O Fário continua sendo um artista marcante, gaúcho, brasileiro, né? E com uma obra muito sólida e muito boa, mas o Fário era péssimo professor, não tinha didática nenhuma, né? E desenho é básico, então, um desastre para mim e para os meus colegas, porque tu perguntava, tem um problema no meu desenho, o que é? Ele pegava o carvão e te corrigia. E eu dizia, professor, que bom o senhor aproveitou com o meu erro. Eu não aprendi nada, né? E eu era muito irreverente. Numa Páscoa, eu disse, professor, hoje eu teria outra atitude muito compreensiva, mas não com bem jovenzinha, né? Eu vou lhe dar uma língua de chocolate para o senhor falar conosco. Aí ele ria, né? Sim, um outro professor muito bom, o Ângelo Guido, professor de História da Arte, e aliás foi nosso paraninfo, o professor Ângelo Guido, e também ele escreveu o texto quando eu fiz a apresentação da série Salamanca do Jaral, tinha o texto do Ângelo Guido. Daquela minha época, lamentavelmente, só artistas. O Glênio Bianchetti, que já era mais velho do que nós, e entrou para conseguir o diploma. Depois, outro nome, que foi professor de Belas Artes, e eu. Que coisa horrível, né? Ninguém mais seguiu carreira. Faziam Belas Artes, as meninas bonitinhas, bem arrumadas, iam para conseguir marido, né? Eu fui criada, eu, minha irmã e meu irmão, que todos têm que ter uma profissão, né? Se sustentar, depois se casa, se não casa, tem boa situação econômica ou não, mas tu tem que ser alguém profissionalmente. Quando eu terminei Belas Artes, eu disse para o meu pai que eu ia lecionar inglês e alugar um espaço para ter o meu estúdio. Bom, aí caiu a ficha. Ai, que horror, a filha vai ser artista, né? Mas aí disse, minha filha, quem sabe tu faz um curso superior, né? Acho que tu vai ter muita dificuldade sendo artista. Bom, então se pensou e eu decidi fazer arquitetura. Então, fiz um ano aqui em Porto Alegre, depois o segundo ano em São Paulo. Eu fiz uma série de aquarelas sobre São Paulo, a parte linda de São Paulo. Era uma cidade bem amável, São Paulo, e elegante. Eu passava por uma feira, aí era outra face bem realista, bem trágica de São Paulo, que era pessoas que terminavam a feira, pegavam a comida, os legumes e frutas, que eram rejeitados, né? Então, aí eu comecei uma série, Mendigos e Tipos de Rua, né? Então, uma série grande de desenhos em São Paulo, depois eu continuei em Porto Alegre, e essa série eu fiz depois em linóleo-gravura. Quer dizer, começou assim. O que mais sempre me impressionou desde pequena, né, essa tremenda desigualdade nesse país. Então, uma coisa assim muito chocante para mim. E aí a minha amiga, a da Frota, ela foi estudar escultura com o Vasco Prado, e aí ela me convidou, puxa, quem sabe, acho que tu vem estudar aqui. E eu falei com o Vasco, eu fui aluna dele de desenho, e aí comecei a trabalhar com gravura, com linóleo gravura. E assim me apaixonei por gravura, né? E então, depois me casei com o Vasco, nós tivemos 3 filhos, e depois eu resolvi estudar arte têxtil. Aí nós já estávamos casados, nós fomos para Polônia em 68, porque a minha mãe e a minha tia tinham uma malharia, não é? A minha irmã e o meu irmão ajudavam a tecer e eu não ajudava nisso. Eu ajudava a criar os modelos. Comecei a performance quando eu fiz em São Paulo, no Museu de Arte Contemporânea, um curso sobre fibras têxteis
com a Inês Birstein, uma artista canadense. Aí eu fiz, no final do curso, eu fiz uma brincadeira para ela, então eu fiz objetos de feltro e fiz uma peruca e fiz uma performance de 5 minutos com música do Nino Rota e com mímica e com os cartazetes, uma coisa com humor. Aí eu não estava me dando conta que eu estava criando um personagem, a Filomena, que faz performance. Então a Filomena passou uns anos só com esse recurso de algum cartazete escrito, música, dança e mímica. Mas depois, com os problemas ecológicos nesse nosso planetinha sendo cada vez mais violentos, então a Filomena começou a falar. Ela sempre fica meio seduzida pelo poder, por esses políticos assim terríveis. E aí apareceu a Tremelinda, que é uma figura, é uma arara. Então a Tremelinda é o contraponto da Filomena. Eu fiz diversas séries de joias, né? No design, tem o design gráfico, que aí é parte de livros. Depois, o design das fantasias, dos redrés, dos chapéus e o design das cadeiras, né? E a cadeira é um objeto que fascina os designers, fascina os artistas, fascina, como é que eu vou dizer assim? Eu acho que qualquer criador pensa no objeto que é assim, que mais chama atenção é a cadeira, né? E ela começou a aparecer, ela apareceu quando eu fiz na série do Kafka, na gravura Os Três Mundos de Kafka, tem o Kafka ajoelhado para uma cadeira, então simbolicamente a cadeira representava o pai. Aí que eu me dei conta da riqueza da cadeira, né? Então eu fiz essa série que tem subdivisões. Então, cadeira para animais, estereótipos do cotidiano, cadeiras para personagens míticos, cadeira para personagens históricos. 39 cadeiras, né? Então, são coisas divertidas e ela trata da identidade. A cadeira do Kafka, por exemplo, nem o próprio Kafka sentaria. A cadeira do pai do Kafka é altérrima, que aí, sob a visão do Kafka, era meio inatingível. Quantas ações o ser humano faz no ato de sentar? Uma enormidade de ações, né? E eu resolvi escolher 27 ações. Então, comer, trabalhar, depois aplaudir, descansar, namorar, mendigar, estudar. Então, muitas ações, né? E o viés do humor, que para mim é dificílimo, porque tem time humor. A tragédia não tem essas... Passa uma tragédia, qualquer um pode a qualquer momento se comover e está tudo certo. O humor, se todo mundo não se apercebe aquele momento X ou aquela imagem sintética, está perdido. Então eu vejo assim que essa série, né, o Sentar, Sentir, Ser, eu só pude fazer tendo bastante elementos de conhecimento, de técnicas, mas também de vivência. Tem coisas que tu não faz quando tu faz, mas não fica tão boa quando tu é muito jovem. Tu precisa estar num estágio assim mais de mais experiência de vida, vamos dizer, e profissional. O meu pai, novamente meu pai, ele era vice-reitor do IPA, isso há 500 anos atrás, tudo, imagina se eu tenho 81 anos, tudo 500 anos atrás.
E nós morávamos na Rua Santa Cecília, que se chamava Rua Larga. E na parte de cima tinha uma pedreira, e domingo ele nos levava para passear e às vezes nos levava nessa pedreira e nos mostrava as pedras, e como também à noite ele nos falava de astros e de uma série de coisas interessantes, de astronomia, mil coisas. E então, domingo, eu e meus irmãos íamos com ele nessa pedreira e a minha mãe ficava fazendo uma sopa que todo mundo gostava, de anholine. E quando nós chegávamos em casa, sempre o meu pai trazia um buquê de flores do campo para ela. Quer dizer, então, uma coisa para mim muito marcante, respeito e admiração pela natureza e carinho, sabe? A ecologia na obra de Zorav Bettiol, ela aparece em gravura, em desenho, em instalações, em objetos, em uma série de manifestações artísticas, ela aparece com força. E sempre a ecologia aparece, mas sempre ligada ao social, sempre ligada ao comportamental, alguns outros elementos, porque nada é compartimentado, né? Eu vejo que um ecossistema, ele só está em equilíbrio, não só quando a natureza vegetal, animal, ela está em equilíbrio, quando o ser humano está em equilíbrio. Então, se há ignorância, se há dificuldade de alimentação, de moradia, nós temos um desequilíbrio social grande, então não contempla o equilíbrio ecológico. E agora uma coisa maravilhosa, que com todas essas dificuldades, os jovens, as crianças e jovens estão dando uma lição, sabe, né, para todos nós. Eu sempre detestei as coisas que se ouvem em todas as gerações. Ai, pois é, mas no meu tempo era melhor, a juventude não sei o quê. Não tem tempo nenhum. Em todos os tempos tem jovens progressistas e outros mais assim, como é que eu vou dizer, mais passivos e uns retrógrados. Então isso é uma coisa besta dizer isso, na minha opinião. Os jovens não têm opinião? Quando houve oportunidade, se manifestaram, que começou com a passagem, né? Quer dizer, começou aqui no Rio Grande do Sul, não é isso? Então, o aumento da passagem, se manifestaram publicamente. Ocupação da escola, o que eles estavam pedindo? Melhoras legítimas para a educação. Nada de absurdo. E no tempo que as escolas ficaram ocupadas, eles tiveram aulas de economia, de política, de ética, de história, de mil disciplinas que talvez não estivesse no currículo normal. Então, olha, tem que se respeitar os jovens e ver esses jovens maravilhosos estão tendo um amadurecimento que muito adulto não teve ou não tem. Então, tem admiração e respeito. Aqui no Rio Grande do Sul, que os artistas visuais tinham que se manifestar mais, né? Muito mais, né? Parece assim que a arte é uma coisa, a política é outra. Não, está tudo imbricado, né? Bom, e o meu trabalho, eu participo de grupos ligados, Comitê Pró-Democracia, depois a Chico Lisboa, a associação, né, que vai fazer 80 anos no ano que vem, né? Depois a Agapan, desde a década de 80 que eu participo, e depois Prosperarte, que é meio recente esse grupo, né? O papel do artista, a gente, que bom, aplaude as coisas boas que existem na comunidade ou no país da gente, mas eu acho isso é discutível. Mas para mim o artista tem obrigação de se manifestar nas coisas difíceis, porque ele tem uma voz que é um pouco ouvida, então tem que ser dito. E muitas vezes representar os mais fracos que não têm voz.